Uma criatura pequena e desajeitada, encurralada, pode fazer o rei da savana hesitar num instante. No implacável Serengeti, um lapso momentâneo de julgamento do leão será suficiente para transformar o caçador em vítima de um contra-ataque furioso. Batalha sangrenta africana. Javali selvagem ataca leão. A savana da África Oriental não é apenas um refúgio para grandes migrações, mas também uma das arenas mais brutais para a sobrevivência no planeta. Aqui, a sobrevivência dos animais selvagens não é medida pelo tamanho, mas pela agilidade e pela vontade inabalável sob o sol escaldante. Em meio às pastagens ressequidas e aos lamaçais secos, cada criatura carrega uma arma secreta, pronta para explodir quando a linha entre a vida e a morte se torna tênue. E numa tarde escaldante no Serengeti, a ordem natural que sempre ditou que os fortes eram os caçadores foi completamente destruída por um confronto inimaginável. Em contraste com a postura majestosa de um leão jovem e vigoroso, um javali solitário cavava diligentemente em busca de alimento na lama. Para o leão, o javali era apenas um alvo comum, uma refeição fácil para demonstrar sua força. A arrogância começou a se insinuar quando o predador decidiu atacar diretamente, sem espreitar, emergindo do mato com a autoconfiança excessiva de um predador de topo. O leão viu o javali cambalear, a respiração entrecortada, e presumiu que se tratava de uma rendição desesperada. Contudo, as leis da natureza foram completamente quebradas quando o animal encurralado decidiu transformar seu medo extremo em uma resistência frenética e desafiadora. O silêncio da caçada foi abruptamente rompido quando o leão se aproximou demais para demonstrar seu poder, esquecendo-se de proteger o peito e o pescoço. Um bote espetacular desafiou todas as expectativas. Com uma força explosiva inimaginável, suas presas afiadas e curvas atingiram o leão.
arremessando-o para o ar antes que pudesse compreender o que estava acontecendo. O rugido poderoso foi substituído por um sibilo de dor, quando a máquina de matar caiu em choque com a humilhante inversão da realidade. Atordoado pelo contra-ataque relâmpago, o leão foi forçado a fugir, para seu próprio espanto e o de seus espectadores. Aquele momento de presas erguidas não serviu apenas para proteger sua vida, mas para afirmar o direito ao respeito pelo mais fraco. A história conclui com um testemunho sombrio. Na natureza, qualquer criatura levada ao limite de sua resistência pode se transformar no maior guerreiro para proteger sua própria chama da vida. Você acredita no que vê? Uma pequena criatura, antes considerada um almoço fácil, pode lançar o senhor da savana pelos ares em completa humilhação. Esse é o poder aterrador de alguém que não tem mais nada a perder quando encurralado. O que transformou um pequeno javali selvagem em um poderoso tanque blindado? A resposta está em um projeto perfeito da natureza, que os transformou em verdadeiros guerreiros contra a morte. Primeiro, vamos observar suas presas. Ao contrário dos dentes de herbívoros comuns, os javalis possuem 2 pares de presas de crescimento reverso, incrivelmente afiadas e resistentes. As presas superiores curvam-se acentuadamente como ganchos de ferro, enquanto as presas inferiores são naturalmente afiadas pelo processo de alimentação, transformando-as em lâminas extremamente afiadas capazes de perfurar até mesmo a pele mais grossa. Mas presas afiadas não são suficientes. A verdadeira força reside na estrutura do crânio e do pescoço. Os javalis têm um crânio extremamente espesso e um sistema muscular cervical superiormente desenvolvido, tão forte quanto feixes de cabos de aço.
Isso lhes permite suportar impactos frontais incrivelmente poderosos sem sofrer lesões cerebrais. Quando um javali abaixa seu centro de gravidade e investe, todo o seu peso corporal se concentra em um único ponto, transformando a investida em um ataque com força penetrante comparável à de uma caminhonete em alta velocidade. Além de sua constituição física, o fator-chave que permite aos javalis realizar o impossível é sua guerra psicológica. Na natureza, os javalis são conhecidos por sua tenacidade e um sistema nervoso de aço. Quando encurralados, em vez de desperdiçar energia em uma fuga desesperada, seus cérebros ativam um estado de frenesi. Nesse momento, uma enorme quantidade de adrenalina é liberada, anestesiando a sensação de dor e levando sua agressividade ao máximo. Os javalis não lutam para afugentar, eles lutam para eliminar a ameaça. Essa bravura frenética muitas vezes faz com que até mesmo predadores maiores hesitem. Para os leões, uma refeição nunca vale a pena ser trocada por uma costela quebrada ou um ferimento profundo e infectado causado pelas presas imundas de um javali. Por fim, os javalis são predadores táticos. Eles utilizam sua baixa estatura para atacar os pontos mais fracos do leão, como o abdômen, o peito e as pernas. Ao se enterrar profundamente na linha de visão do inimigo, o javali neutraliza as garras do leão e transforma sua vantagem de altura em uma fraqueza fatal. É essa combinação de armas afiadas e uma vontade indomável que compõe a saga épica do carniceiro do Serengeti. Mas a savana nunca dorme, e enquanto o rugido do leão derrotado se dissipa, outras batalhas ainda mais brutais pela sobrevivência se desenrolam silenciosamente nas fronteiras do Serengeti. Se o javali é um carniceiro que usa a força bruta para virar o jogo, outra criatura possui uma arte sutil e mortal de resistência. Trata-se do Oryx, o antílope conhecido como o espadachim do deserto. No calor escaldante do semideserto, onde as tempestades de areia corroem todos os vestígios de vida, o Oryx surge como um fantasma silencioso. São mestres da resistência, capazes de percorrer dezenas de quilômetros sob o sol escaldante sem uma gota d'água,
graças ao seu mecanismo de resfriamento cerebral e à capacidade de absorver umidade de arbustos secos e espinhosos. Sua pelagem cor de areia se camufla com o ambiente, mas o que realmente infunde medo em qualquer oponente são seus 2 chifres retos, com mais de 1 metro de comprimento, que se erguem orgulhosamente como espadas de aço. Em uma rara poça d'água rasa, o único ponto de interseção entre a vida e a morte, 2 oryx machos se encontram inesperadamente. Em uma terra onde cada gota d'água é mais preciosa que ouro, a clemência é um luxo. Sem rugir, sem ostentação, eles ficam frente a frente sob o sol escaldante. O silêncio do deserto é subitamente quebrado por um som seco e agudo. Os 2 oryx recuam, reúnem forças e então se lançam um contra o outro com uma velocidade impressionante. Os chifres longos e afiados se chocam frontalmente, criando um som metálico arrepiante, como metal colidindo em uma batalha medieval. Cada cabeçada, cada ataque, demonstrava uma maestria na esgrima precisa, poderosa e repleta de força. Aquilo não era apenas uma briga, mas uma dança mortal, que exibia a agilidade de seus corpos e a resistência de seus chifres, as armas que usariam para sobreviver. Enquanto os 2 guerreiros do deserto exibiam sua força, não percebiam que, por trás dos cactos, um par de olhos dourados brilhantes os observava em silêncio. Um leão faminto aguardava pacientemente o momento em que um dos espadachins cometesse um erro. Acreditava que aquela era uma oportunidade de ouro para abater uma presa solitária e exausta após a Guerra Civil.
Mas o leão estava enganado. Não sabia que estava entrando na armadilha mortal de um deus da espada. O leão escolheu o momento perfeito, logo após o fim da batalha entre os dois Oryx. Um guerreiro vitorioso, com a cabeça baixa junto a uma poça d'água, parecia ter baixado a guarda após momentos de feroz combate. Com passos leves como o vento deslizando sobre a areia, o predador agachou-se, concentrando toda a sua força nas patas traseiras antes de saltar dos arbustos como um fantasma dourado. A distância de 10 metros desapareceu num piscar de olhos. Mas o leão não sabia que o sistema sensorial do Oryx era tão sensível que podia sentir a mudança na pressão do ar enquanto ele atacava. Precisamente um milissegundo antes de suas garras mortais tocarem suas costas, o espadachim do deserto executou um contra-ataque clássico, aprimorado ao longo de milhões de anos de evolução. Em vez de fugir desesperadamente, ele baixou seu centro de gravidade, ajoelhando-se sobre as patas dianteiras. E com um impulso ascendente terrivelmente preciso de seus chifres, o par de chifres retos, com mais de 1 metro de comprimento, agora se assemelhava a 2 lanças de aço cravadas no chão. O leão não tinha absolutamente nenhuma alavanca para mudar sua trajetória. Todo o peso e o tremendo ímpeto do caçador de repente se tornaram uma arma suicida. Os chifres afiados perfuraram o corpo do leão com força devastadora. O rugido triunfante foi sufocado em sua garganta, substituído por um grito dilacerante. O leão ferido cambaleou, encharcando seu pelo de sangue, e recuou silenciosamente para a escuridão do deserto, uma lição custosa para qualquer um que ousasse desafiar o espadachim da Terra dos Mortos. O que tornou esse contra-ataque tão aterrorizante?
foi a estrutura única de seus chifres. Os chifres do Oryx tinham um núcleo ósseo extremamente forte, envolto em uma camada áspera e córnea com cristas concêntricas. Essas cristas não apenas aumentam a rigidez, mas também atuam como mandíbulas para imobilizar a ferida, deixando o inimigo praticamente sem chance de recuar sem graves ferimentos internos após ser atingido. Além disso, seu campo de visão de quase 360 graus e reflexos incrivelmente rápidos permitem que o Oryx calcule o ponto de aterrissagem do inimigo com absoluta precisão. Ele não luta com ferocidade, mas com a calma fria de um mestre espadachim. Mas a estepe não é lar apenas de guerreiros solitários. Ao pôr do sol, quando os tambores de guerra da selva começam a ressoar no horizonte, testemunhamos outro poder, ainda mais aterrorizante. É quando os passos implacáveis de toneladas de músculos começam a se mover, criando um turbilhão negro que esmaga todos os reinos. Prepare-se, porque estamos prestes a entrar no território do Búfalo do Cabo, o viúvo da África, na próxima parte. Na neve espessa e fria, o urso cinzento não parou. Uma batalha está chegando e não há espaço para hesitação. Yellowstone. Da batalha entre o urso cinzento gigante e a alcateia de lobos. Yellowstone. A terra lendária se estende por 3 estados do oeste dos Estados Unidos. Este não é apenas o primeiro parque nacional do mundo, mas também um dos ecossistemas mais intocados e inóspitos que ainda existem. Com pastagens infinitas, florestas de pinheiros cobertas de neve e fontes termais borbulhantes que parecem respirar do chão. Mas escondido por trás desse cenário espetacular está um mundo de sobrevivência intransigente. Onde guerreiros se coordenam como uma máquina de caça sempre à espreita de uma oportunidade. Aqui, a natureza nunca foi gentil.
Cada dia é um novo capítulo na batalha pela sobrevivência, onde apenas os fortes, os inteligentes ou os conectados podem continuar a caminhar pela natureza congelada. Em meio às densas florestas cobertas de neve e às encostas desoladas das montanhas, uma figura enorme surge silenciosamente. Não há necessidade de rugidos ou alarde. Ursos pardos. O símbolo vivo da natureza selvagem da América do Norte. Com um corpo musculoso que pode pesar até 350 quilos e uma espessa camada de pelos marrom acinzentados cobrindo o corpo, os ursos pardos são mestres da adaptação a um mundo hostil. Suas patas grandes e largas e garras curvas de até 10 centímetros de comprimento os ajudam a cavar, escalar e desferir golpes mortais. Apesar de sua aparência um tanto lenta, os ursos pardos podem acelerar até 56 km por hora, dificultando a fuga de qualquer presa. Seu olfato é excepcionalmente desenvolvido, muitas vezes superior ao de cães de caça, permitindo-lhes detectar comida ou carcaças a vários quilômetros de distância. Os ursos pardos são onívoros, mas não são fáceis de comer. Eles podem cavar raízes, caçar salmão, insetos, procurar carniça ou abater animais de grande porte, como alces, renas ou filhotes de bisão. Salmão. O sangue migratório dos rios do norte. Nascidos em riachos de água doce e cristalina, eles derivam para o mar e, após muitos anos cruzando o vasto oceano, retornam ao mesmo local onde nasceram para se reproduzir. Seus corpos são longos e esguios, cobertos por escamas prateadas. Quando chega a época de reprodução, a pele gradualmente se torna vermelho tijolo, a cabeça fica preta e o corpo fica mais forte do que nunca. Eles precisam atravessar corredeiras, nadar contra a correnteza, pular pedras e superar fortes correntes. A jornada de vida e morte serve apenas para sustentar a próxima geração. Mas essa jornada não é apenas uma corrida com a água, mas também um jogo mortal para caçadores de emboscada. Na margem de um rio em Yellowstone, onde a água é turva e espuma branca enquanto milhares de salmões competem para chegar à frente. Um urso cinzento está em pé sobre uma rocha molhada e escorregadia. O vento trazia um cheiro de peixe, fazendo suas narinas dilatarem. A luz cintilante sob a água refletia cada movimento do salmão lutando para escalar as corredeiras. Cada movimento da cauda era como um lampejo prateado na água turbulenta. As enormes patas dianteiras, pesadas, mas perfeitamente equilibradas, as garras afiadas e curvas a poucos centímetros da água, como uma armadilha mortal. Um clarão vermelho surgiu.
O salmão saltou para fora da água para escalar a pequena cachoeira. O urso pardo atacou. O prêmio se debateu em sua boca, a prata brilhando na água. A fome do urso pardo foi saciada. No final da primavera, quando o gelo derreteu, a temporada de acasalamento começou. Após um período desafiador de acasalamento, a ursa engravidou com um mecanismo especial que permitiu que os ovos se desenvolvessem apenas quando as condições ambientais eram favoráveis. Nove meses depois, na quietude do inverno, os filhotes nasceram. Pequenos, cegos e frágeis, eles pesam apenas algumas centenas de gramas, mas prosperam com o calor do leite materno e a proteção feroz. Durante os primeiros anos, a mãe é o único mundo que eles conhecem, seu refúgio e seu escudo entre a vida e o perigo. Na estepe, quando a época de reprodução acaba de passar e as refeições voltam ao normal, uma figura aparece discretamente. Pequeno, mas extremamente astuto. É lento, confiante e completamente destemido. É um carcaju. Um corpo musculoso com pelos castanhos espessos e desgrenhados, olhos pequenos, mas brilhantes de teimosia e imprudência. Embora sejam apenas do tamanho de um cão de médio porte, os carcajus possuem um espírito destemido. São frequentemente solitários, vagando dezenas de quilômetros por dia por florestas nevadas e encostas de montanhas, farejando carcaças ou espreitando para roubar presas de animais muito maiores. Dentes afiados e garras curvas e poderosas permitem que eles dilacerem a carne, chegando até mesmo a morder a pele teimosa de presas resistentes. Eles vivem de acordo com as regras rígidas da natureza. O território de um indivíduo pode ser extenso, e eles o marcam com um cheiro característico. Este animal não chama uma parceira com sons altos, mas por meio de rastros, trilhas densas de cheiro. Outra criatura surge perto da margem do rio, silenciosa e diligente. Castor americano. O arquiteto silencioso dos riachos do hemisfério norte. Com um corpo robusto, com cerca de 74 a 90 centímetros de comprimento, e uma pelagem espessa, lisa e marrom escura que o ajuda a suportar o frio intenso, o castor americano é especialista em construir e administrar o habitat.
O par de caudas escamosas, achatadas e em forma de remo, não só ajuda a equilibrar os animais ao nadar, como também se agita para alertar os outros quando o perigo se aproxima. Construtores natos, os castores criam enormes represas com árvores, galhos e lama, formando poças de água parada para suas tocas e reservas de alimento. Com um espírito comunitário, os castores vivem em famílias, geralmente um casal adulto com seus filhotes, protegendo-os, construindo represas e armazenando alimentos juntos. Eles se alimentam principalmente de cascas, galhos jovens e plantas aquáticas, usando incisivos afiados para cortar a madeira e transportá-la de volta para suas tocas. Eles não apenas modificam seu habitat, mas também criam áreas úmidas ricas, contribuindo para a manutenção do ecossistema circundante. No entanto, nesta vasta região selvagem, há mais do que apenas a paz do rio. Mais longe, nas encostas cobertas de neve e nos campos amarelados, outra força se move silenciosamente. Não está sozinha. Não está escondida. Eles caçam com estratégia e coordenação fria. O lobo cinzento. Eles têm pelagem espessa cinza prateada misturada com orelhas pretas e eretas e olhos amarelos frios. Seus corpos musculosos, pernas longas e passos confiantes demonstram excelente flexibilidade em todos os terrenos, desde encostas íngremes de montanhas e campos abertos até florestas profundamente congeladas. Os lobos cinzentos são animais de matilha, com uma estrutura social compacta. Um casal de lobos alfa geralmente é o único reprodutor da matilha, assumindo papéis de liderança tanto na caça quanto na defesa do território. A temporada de acasalamento começa no final do inverno. Após 60 a 65 dias, a loba dá à luz de 4 a 6 filhotes em uma toca discretamente cavada. Como mestres da tática, os lobos cinzentos não abatem suas presas sozinhos. As presas dos lobos cinzentos não são apenas criaturas pequenas, mas podem pesar centenas de quilos. Mas para eles, o tamanho não é uma barreira, mas um desafio para afirmar a verdadeira solidariedade e capacidade de uma matilha de caça de alto nível. E numa manhã, quando o orvalho ainda cobria a grama selvagem, os lobos cinzentos começaram a se mover. À frente, a manada de bisões se movia. Bisonte. O símbolo majestoso das pradarias norte-americanas. Eles são um dos maiores mamíferos deste continente.
Com até 2 metros de altura e pesando mais de 900 kg, seus corpos maciços são cobertos por uma espessa pelagem marrom escura, especialmente espessa nos ombros e pescoço, criando uma aparência robusta como veículos blindados vivos. Os chifres curvos crescem em ambos os lados de suas cabeças, ajudando-os a se defender e lutar durante a época de acasalamento. Os bisões vivem em manadas, às vezes até centenas, frequentemente se movendo sem parar pela pradaria em busca de grama fresca e água. Eles têm um forte instinto defensivo, especialmente ao proteger seus filhotes, que geralmente nascem no final da primavera, após um período de gestação de cerca de 9 meses. Embora pareçam lentos, quando ameaçados, os bisões podem acelerar até quase 50 km por hora e estão prontos para lutar até o fim. No ecossistema de Yellowstone, eles não são apenas símbolos, mas também alvos vitais para predadores como os lobos cinzentos. Onde cada encontro é um teste de força e sobrevivência. Sob a névoa fina que cobre a pradaria de Yellowstone, o ar parece congelar. Todos os sons parecem ser engolidos, apenas o vento soprando suavemente através da grama seca e a respiração ofegante dos caçadores. Os lobos cinzentos se espalharam em forma de arco, cada indivíduo deslizando suavemente em silêncio absoluto, como sombras cinzentas escondidas na fraca luz do amanhecer. No centro da matilha, o lobo líder parou, seus olhos frios fixos no alvo à frente. Em apenas alguns minutos, a caçada terminou. O infeliz bisão caiu, presa dos lobos. O bisão sucumbiu diante da estratégia perfeita dos lobos. Na natureza, mesmo as criaturas mais poderosas não conseguem resistir sozinhas aos laços instintos implacáveis da natureza. Enquanto o sangue encharcava a neve e os uivos ecoavam pela floresta, a natureza não escolhia lados. Em Yellowstone, cada criatura fazia parte de um ciclo cruel, onde a morte de um era a vida de outro. E amanhã, quem sabe, os lobos poderiam ser os azarões novamente. Enquanto a luz do sol se filtrava pelas copas das árvores, a velha floresta era banhada por uma luz fraca. O som da neve estalando sob os cascos se misturava aos gritos silenciosos das criaturas escondidas. No silêncio, um som suave ecoou. O som de garras batendo levemente, firmes e seguras. O
O urso pardo apareceu, caminhando calmamente pela floresta com um corpo musculoso e escuro. Ele estava forrageando, silenciosamente, mas alerta. Os arbustos baixos tremiam levemente enquanto suas garras grossas os arranhavam, procurando o que restava. De repente, ouviu-se um som estranho, muito suave. Mas o suficiente para esticar todo o seu corpo enorme. O urso pardo ergueu a cabeça. Então, das profundezas da floresta, sombras cinzentas começaram a surgir entre a névoa branca e pálida. A matilha de lobos avançou lentamente, havia muitos deles. Eles não tinham pressa. Cada passo era calculado. Seu corpo musculoso permanecia imóvel, como uma rocha antiga no meio de uma floresta densa, mas dentro dele havia um fluxo de energia tão tenso quanto uma corda. A tensão era intensa. No momento em que o líder deu o comando, os dois lados se atacaram. Uma batalha sangrenta na neve fria. Num piscar de olhos, a floresta se transformou em um campo de batalha ardendo de instinto. Onde não havia certo ou errado, apenas sobrevivência. E quando a neve baixou, a natureza silenciou como se nunca tivesse havido uma guerra, mas no coração da velha floresta, outro capítulo feroz acabará de ser escrito. Sob a copa fria de Yellowstone, não havia vencedores absolutos. Havia apenas criaturas que lutavam constantemente para sobreviver. O urso cinzento, embora solitário e feroz, era resiliente. A matilha de lobos cinzentos era unida, flexível e estratégica. Dois símbolos de força, do desejo de sobreviver, gravados em cada respiração daquela natureza selvagem. O confronto deles não foi apenas uma luta por comida, mas uma exposição nua do instinto, das leis imutáveis da natureza. Só os fortes podem seguir em frente. E é dessas batalhas que Yellowstone continua a vencer. Feroz, selvagem, mas majestoso. Se você é fascinado pela beleza brutal e pelas batalhas da natureza, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as batalhas de vida ou morte, os momentos inspiradores de sobrevivência. Onde a vida sempre encontra uma maneira de continuar.